Soltou para aqui, tem medo. É gol! Parabéns! Parabéns aos envolvidos. É óbvio que contém ironia. Este vídeo é um vídeo que contém ironia. Eu detesto ironia. Eu fico muito puto com ironia. Mas preciso ser irônico neste momento. Parabéns aos envolvidos. Afinal de contas, o Flamengo entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Está no início, está. São 4 rodadas apenas. Mas olhar para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e ver o Flamengo com uma vitória em 4 jogos disputados, sendo 3 derrotas consecutivas, é de alarmar, né? Eu acho que todo mundo pensa, mesmo torcedores que não são do Flamengo, olham para a tabela e falam, mas peraí, que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? Coisas estranhas de fato têm acontecido no Flamengo, meus amigos. Por que o Flamengo entrou na zona de rebaixamento? Porque o Corinthians, que tem um time horroroso, empatou com o Fortaleza no finalzinho do jogo, numa falha clamorosa do goleiro Fernando Miguel, gol do Yuri Alberto. Mesmo jogando pior, o Corinthians conseguiu descolar um empate contra o Fortaleza. Esse time do Corinthians é ruim, mas o time do Corinthians corre muito mais do que o time do Flamengo, né? E aí, a culpa é de quem? É do Jorge Sampaoli? Não. Eu vou poupar o coitado do Jorge Sampaoli, que entrou numa roubada, assumiu um rabo de foguete, porque ele não tem culpa nenhuma, minha gente. Ele é um bom técnico, aliás, caso vocês não saibam. O Jorge Sampaoli não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu acho que está muito claro para todo mundo nesse momento. Por isso que na thumb do vídeo eu coloquei lá Rodolfo Landim, Marcos Braz, Gabigol. Acho que está muito claro que o problema é muito maior do que técnico de futebol. Pode colocar quem você quiser aí. Pode trazer o Guardiola desse time aqui, do Manchester City, que não vai dar certo não. É um absurdo o que acontece no clube de regatas do Flamengo, né? Os jogadores são verdadeiros gatos gordos, né? Aqueles que já comeram bastante e ficam lá cobrindo-se de louros num momento complicadíssimo, turbulento da história do clube. Por que isso? A gente não pode eximir os jogadores. Os jogadores têm culpa nessa história, porque é inaceitável que o Flamengo jogue melhor do que o Internacional, do que o Atlético Paranaense, fora de casa, jogue melhor do que esses times, abra o marcador contra esses times e depois, no modo banana, como diz o Mauro César, acaba entregando de bandeja o resultado. Seja com falhas individuais, aliás, são muitas as falhas individuais, né? E aí a granel, desde o goleiro Santos, passando pelo Gabigol, que perde gols inacreditáveis, né? Passando pelo senhor Everton Cebolinha também, que jogou bem até na partida contra o Atlético Paranaense, mas falha ao não acompanhar o jogador Kelvin do Atlético Paranaense no lance do segundo gol. Foi falta do Vitor Roque? Foi, mas não vou entrar nesse pormenor, não. Não vou entrar nesse pormenor. Assim como eu não vou entrar no pormenor do VAR no jogo entre Corinthians e Fortaleza, porque o Fortaleza era para ter feito 2-0. Na verdade, estava 0-0 o jogo, e aí um gol do Silvio Romero é anulado por questão de milímetros, né? É discutível isso aí, mas enfim, eu não vou entrar nesse pormenor de arbitragem, não, porque independentemente disso, ter 3 pontos no Campeonato Brasileiro de pontos corridos é uma absoluta vergonha. O Flamengo não pode se colocar nessa condição. O Flamengo se expõe dessa forma. E expõe os torcedores seus do Flamengo, que não tem nada a ver com isso, que tem que ouvir provocação dos outros, né? Com aquela musiquinha imbecil, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Os caras têm que zoar mesmo. Tem que zoar, porque a situação do Flamengo é calamitosa neste momento. Eu falei aqui do senhor Gabigol, tem ainda a questão do Davi Luiz. O Vene Casagrande publicou a informação, e tá certo ele, de que existe lá um gatilho no contrato do Davi Luiz, que vai ter uma renovação automática. Como é que fazem isso, né? O Davi Luiz não tem a menor condição, vai ficar mais um ano no Flamengo, né? Porque vai cumprir metas de minutagem, e vai cumpri-las, né? Como é que faz um negócio desse? E aí ele vai continuar no Flamengo. O Davi Luiz, que não joga porra nenhuma pelo time do Flamengo, vai continuar, porque foi armado esse brilhante contrato com o Davi Luiz. O presidente Rodolfo Landim tem de vir a público nesse momento e
elencar as medidas, se é que ele as tem, as medidas para, de cima para baixo, fazer uma revolução no futebol do Flamengo. Porque é isso que o Flamengo precisa. E não é no departamento, no comando técnico do Flamengo, não. É muito mais profunda. Essa é uma revolução, de fato. O Flamengo precisa urgentemente de um diretor técnico de futebol competente. Não adianta ir lá buscar o Leonardo, não. Tem que ser um cara competente. Vem cá, qual é o melhor do mercado? É o Luiz Campos, que deve sair do Paris Saint-Germain? Quanto custa? Traga o Luiz Campos. Porque não dá, gente. Não dá. Não há cobrança no departamento de futebol do Flamengo. Os jogadores tomaram conta daquilo. O vestiário tomou conta daquilo. E não há quem resolva o problema. Porque aí quem chega, mesmo tendo personalidade forte, como é o caso do Jorge Sampaoli, acaba se vendo no meio ali num processo de equilibrar pratinho. Né? Tem que ficar fazendo meio de campo o tempo todo. E não é meio de campo no jogo, não. É meio de campo de tocar ali os egos dos caras, né? Ele precisa escalar os melhores. Ele precisa dar um bastas, que tem a prerrogativa, já que ninguém no departamento de futebol tem como aferir tecnicamente, taticamente, os processos do Jorge Sampaoli, que ele, Jorge Sampaoli, chega e fala aqui, para esse negócio dar certo, precisa fazer assim. Senão não vai ter jeito, né? O Marcos Braz é um ótimo negociante, é um cara que gosta de futebol até, mas o Marcos Braz, você precisa cobrar esses caras. Bruno Spindel, um ótimo executivo, de fato, um cara que entende brilhantemente dos números, mas não tem conhecimento para debater com o Jorge Sampaoli e falar, vem cá, Sampaoli, com esses caras que você tem aqui, é melhor jogar dessa forma, com 3, 4, 80, 90 zagueiros, sei lá, mas não tem condição para isso. Então o técnico acaba ficando responsável por tudo. Toda a parte técnica e tática no Flamengo é tocada pelo treinador, né? Sem ter uma interface, porque não venha me dizer aqui que Juan, Fabinho Soldado, Carlos Noval são os caras que vão discutir futebol com um cara como o Jorge Sampaoli, porque o Jorge Sampaoli sabe, 1000 vezes mais de futebol do que esses caras. É uma vergonha, uma absoluta vergonha. São 4 rodadas apenas, o Flamengo está no início de Campeonato Brasileiro, assim como os outros, mas quem garante que jogando essa bolinha aí, o Flamengo vai ganhar do Goiás, por exemplo? Quem garante que o Flamengo jogando essa bolinha aí vai ganhar do Bahia? A gente está falando aqui de 2 times, gente, um deles, padrão Série B, que é o do Goiás, que tomou de 5 do Palmeiras jogando em casa. O outro veio da Série B. Eu não tenho certeza nenhuma de que o Flamengo vai ganhar esses jogos e, por consequência, sair do Z4. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.